Fala, meus queridos e queridas, como vocês estão? Hoje tentarei ajudar vocês a responder a seguinte pergunta: onde investir o dinheiro em 2023? Talvez esse ano seja o ano mais difícil desse último século para os investidores. Estamos passando por várias situações complicadas, como, por exemplo, guerra na Rússia e na Ucrânia, a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos e Europa, a China, que cada vez se aproxima mais de um ataque a Taiwan, e uma pandemia que durou ali praticamente 3 anos. Então, vários pontos que influenciam no seu investimento e, naturalmente, na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria daqui a alguns anos. É muito importante que, nesse momento, você tome decisões assertivas a respeito do seu patrimônio. A crise, ela traz um certo desconforto, mas muitas vezes a gente consegue encontrar boas oportunidades. Pode, inclusive, acelerar o teu projeto de aposentadoria. Então, esse é um momento que a gente tem que olhar com bastante carinho, estudar bastante, e nesse vídeo quero te mostrar alguns dados de uma análise que eu fiz, diversos ativos, tanto do Brasil quanto lá fora, para que você possa tomar suas próprias decisões. Você não vai sair daqui com uma resposta pronta de qual que é o melhor investimento para 2023, até porque não existe o melhor investimento. O investidor ele tem que construir um portfólio, um conjunto de diversos investimentos, de forma a passar pelos diversos momentos da economia de uma maneira confortável nessa sua trilha até a liberdade financeira. Então já responde aqui nos comentários para eu não enviesar a tua opinião depois desse vídeo. Qual é o ativo que você acha que mais vai se valorizar em 2023? E vamos ver se até o final você manteve a sua opinião. Inclusive a ideia é que a gente faça uma sequência de 7 vídeos, começando por esse, onde eu vou falar de diversos ativos e depois especificamente sobre cada classe de ativo, para que eu possa agregar mais informações e esse vídeo não acabe ficando muito longo. Então, se você tem curiosidade em descobrir mais detalhes a respeito de dolarização, rendas fixas, criptoativos, ações, fundos imobiliários, terão vídeos específicos para cada um desses temas. Então, começando, como é que a gente vai fazer esse tipo de análise? Existem 3 momentos. Primeiro, é a gente olhar para o passado, porque ativos que tiveram um comportamento positivo ao longo de 10, 15, 20 anos tendem a continuar funcionando. Assim como ativos que não se deram muito bem em períodos longos, muito provavelmente se tornarão bons investimentos. Então a gente vai olhar para o passado, entender o que está acontecendo no presente. Quando eu falo de presente, vamos olhar para 3 a 5 anos ali do momento presente até o nosso passado, para que dessa forma a gente consiga tomar algumas decisões inteligentes ali para o nosso futuro e acelerar cada vez mais o nosso projeto de liberdade financeira. Eu montei uma planilha para a gente, que eu já vou te mostrar aqui em seguida. E nessa planilha que vocês estão vendo aqui na tela, eu listei as diversas categorias de ativos, tanto do Brasil quanto algumas opções internacionais. Na primeira tabela, você consegue observar a rentabilidade anual desses ativos desde 2011. E na tabela de baixo, a gente consegue ver essa rentabilidade acumulada ano a ano, para a gente ter uma impressão do comportamento desse tipo de ativo no longo prazo. Então, logo na primeira linha, você já consegue observar que a gente tem o CDI, que é famoso, inclusive. A gente utiliza muito ele para nossa reserva de emergência, tanto ativos como Tesouro Direto, CDBs com liquidez ou fundos com liquidez que também compram ativos atrelados ao CDI. Então ele é um ativo extremamente conservador e se a gente olhar o comportamento dele, ele não teve nenhum ano negativo. O pior de todos os anos foi em 2020, onde a Selic estava bem baixa, a gente não teve um comportamento tão bacana, ele girou numa média ali de 2,8%. Então, a gente já começa a observar ali que todos os nossos ativos, o CDI é o que tem menos volatilidade. Mas isso não quer dizer que, por ele ser um ativo mais conservador, a rentabilidade dele não seja bem interessante. Quando a gente olha para a rentabilidade acumulada, a gente vê que ele rendeu 178%. Isso quer dizer que alguém que colocou em ativos atrelados ao CDI R$100 mil em 2011 terminou ao longo desse período com R$278 mil. É uma valorização bem interessante pensando em 11 anos. Ele quase triplicou o patrimônio. Nessa análise não está sendo considerado imposto. Isso vai jogar um pouco mais para baixo ali a nossa rentabilidade, mas não tem o que fazer. Imposto a gente não tem como fugir, tem que pagar direitinho. Então acho que não faz sentido a gente considerar esse tipo de possibilidade, porque foco aqui é a gente observar as classes de ativo. Imposto a gente vai ter que pagar de qualquer forma. Então seguimos para o nosso ativo atrelado à inflação, que é o IPCA. Inclusive, como um dos exemplos, a NTNB. Como que eu fiz para analisar esse ativo e montar essa planilha para vocês? A gente pegou o IMAB5, que são títulos do Tesouro com prazos curtos, até 5 anos, porque dessa forma a gente consegue refletir
uma realidade mais realista para o investidor. Até porque a nossa NTN-B ela é composta de uma parte de inflação, IPCA, e um prêmio, que é pré-fixado. Então, ele é o conjunto de duas taxas. Uma que varia, que é o caso da inflação, e outra que é fixa. Então, essa rentabilidade já está considerando essas duas taxas para a gente. A gente pode observar que ele já teve um pouco mais de volatilidade do que o CDI. Ele começou ali com 15,7% em 2011, depois foi para 12,93%. 2013 não teve um ano tão bom, 2,8%, depois 11,8%. Aí assim ele foi se comportando sem muita volatilidade, mas também não é aquela tranquilidade que a gente está acostumado com o CDI. E quando a gente olha para a rentabilidade acumulada dele, ele é um ativo sensacional, 234%. Então a gente pode observar que quem investiu nesse tipo de ativo desde 2011, mais do que triplicou o seu patrimônio, o que acaba sendo bem positivo para um projeto de aposentadoria, inclusive considerando um prazo curto, de apenas 11 anos. Aqui a gente já segue para um ativo de renda variável. E eu te faço, inclusive, um convite para que você faça uma observação. Se você é um investidor que está começando, você muito provavelmente já percebeu que os ativos de renda variável eles acabam sendo mais atrativos, eles são mais sexys. A gente observa aquilo ali e a gente quer começar a investir em renda variável. Fundos imobiliários, ações, a parte de dolarização, criptoativos. Isso não quer dizer que eles são ativos mais rentáveis. Na realidade do Brasil, a gente tem ativos de renda fixa que pagam muito. Isso realmente é uma discrepância e não deveria ser dessa forma. Até porque quando a gente toma mais risco, a gente espera uma rentabilidade maior. Porém, quando a gente observa o histórico desses últimos 11 anos, a gente vê que não foi bem assim. Quem investiu em rendas fixas teve um resultado melhor do que quem investiu em renda variável. Por isso é importante que você tenha diversificação. Não coloque todo o seu patrimônio em ações, por exemplo, mas também não deixe tudo em renda fixa, que pode ser que a gente passe por um momento positivo de fundos imobiliários, de ações. Inclusive, mesmo que você só queira investir em rendas fixas, recomendo que você pense na questão de dolarização, até para que isso se torne uma proteção adicional para o seu patrimônio. Falando dos fundos imobiliários, tiveram um comportamento mediano, uma rentabilidade final de 186%, que acaba sendo bem positivo, com um detalhe que eu gosto muito. Os fundos imobiliários pagam dividendos, ou proventos, que é como isso se chama no caso dos fundos imobiliários, mensalmente. Então isso traz um conforto e uma previsibilidade muito grande para quem busca complemento de renda. Eu particularmente sou apaixonado por fundos imobiliários, gosto muito dessa classe de ativo e acho que você deveria olhar com carinho para ele também. Chegamos nas ações brasileiras. As ações brasileiras, representadas pelo nosso Ibovespa, não tiveram um desempenho interessante nesses últimos 11 anos. Elas só renderam, nesse período acumulado, 58%. Bem pouquinho quando a gente compara, inclusive, com os ativos de renda fixa ou até com o IFIX, que são os fundos imobiliários que também é um ativo de renda variável. Então toma bastante cuidado. Adoro ações, acho que é um ativo sensacional. Quando a gente fala de ações, a gente está falando de empresas propriamente, então você se torna sócio dessas empresas, mas o mercado brasileiro muitas vezes não é favorável para o empresário. E você, como investidor de empresas, deve pensar nisso na hora de alocar o seu patrimônio. Quando a gente fala de Small 11, a gente quer dizer aquelas empresas menores. O Ibovespa tende a ter empresas maiores, mais robustas, mais consolidadas, e o Small 11 empresas menores. Inclusive tem um potencial de valorização maior, dependendo do crescimento. Quando a gente olha no histórico, esses últimos 11 anos também não foram favoráveis para as empresas do índice Small 11, essas empresas menores. Porém, a gente consegue ver alguns anos com uma valorização bem interessante, como é o caso ali para a gente de 2019, por exemplo, ou 2017, onde elas renderam ali, 2017 quase 50% e 2019 58%. Então, dependendo do momento que você compra essas empresas, você pode acabar fazendo um ótimo negócio. Nunca coloque uma fração grande do seu patrimônio em small caps. Seja conservador nesse ponto. E quando a gente observa as quedas, elas são grandes também. Consegue observar aqui, menos 22%, menos 17%, menos 15%. E uma vez que uma empresa ela cai 15%, não basta ela subir 15% no ano seguinte para recuperar esse patrimônio. Ela tem que subir mais. Então, vale você se atentar a esse detalhe também. Não é um jogo ali de soma zero entre as porcentagens. Falaremos também um pouco a respeito de dólar. Dólar é um ativo fantástico. Eu acho que todo investidor, por mais conservador que seja, deve diversificar o seu patrimônio em
internacionalmente. Algo, inclusive, que eu comento com os meus clientes de forma recorrente é que quanto maior for o seu patrimônio, maior também a parcela em porcentagem que você deve dolarizar. Existem diversas estratégias para você executar esse tipo de mecanismo de proteção no seu patrimônio. Inclusive, a gente pode falar um pouco no nosso vídeo específico de dólar a respeito de offshores, que são formas de você pagar menos imposto e facilitar a sucessão patrimonial, uma vez que você tem dinheiro fora do Brasil. Aí a dolarização, ela pode acontecer de algumas maneiras. Pode seguir, inclusive, para o nosso S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é uma forma interessante de dolarização. Inclusive, o Warren Buffett, que é famoso entre os investidores, ele comenta que para o americano médio, o melhor investimento é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você não deve ficar tentando acertar uma empresa ou outra. Quando você pega esse pacote, que é composto por Apple, por Microsoft, por McDonald's, por Coca-Cola, empresas do setor elétrico, empresas do setor industrial, empresas do setor de saúde, você pega uma cesta gigantesca, comprando um ativo, você se posiciona nas 500 maiores empresas e aquilo te traz uma tranquilidade gigantesca. Inclusive, quando a gente olha para a rentabilidade acumulada, tanto do dólar quanto do S&P 500, ela é bem interessante para a gente. Dólar 212% e o S&P 500 205%. E aqui eu considerei o S&P 500 em dólar. Então, se você é um investidor em real e você está posicionado ali, você ainda teria um impacto positivo da valorização do dólar, uma vez que cada um dos ativos que eu listei aqui está na sua moeda de referência. Então, se você está comprando S&P 500 em reais, você ainda veria uma valorização adicional do seu S&P 500, porque você dolarizou o seu patrimônio. Você está comprando ele em dólares e não em reais. Então, esse valor seria maior. É como se a gente multiplicasse 212 por esse 205. E o ativo final que eu coloquei aqui para a gente é o ouro. O ouro ele é um ótimo ativo para reserva de valor. O ouro ele não serve para o investidor para você ganhar dinheiro. Ele serve para você preservar o poder de compra do seu patrimônio, para que você se proteja da inflação e da quantidade de dinheiro que países têm imprimido ali ao longo dos últimos anos. Então, quando a gente olha para o ouro, ele é um bem que sempre teve valor. Pode, inclusive, considerar milênios ali para trás. Diversos povos que não se comunicavam olhavam para o ouro como um item de valor. Então, muito provavelmente, isso vai continuar tendo valor e é uma das formas da gente conseguir preservar o nosso poder de compra. Por que o dinheiro não preserva poder de compra, Rafa? Antigamente, todo o dinheiro deveria ter lastro em ouro. Isso era armazenado pelo governo. Depois de mais ou menos ali os anos 70, os Estados Unidos parou de ter lastro em ouro nas suas emissões de dólar. Então, se todo mundo resolver trocar os dólares por ouro, muito provavelmente vai faltar ouro. Não existe mais essa correlação que existia anteriormente. Então, o ouro acaba sendo um ativo que ele é escasso, ele é finito, ele é duradouro. E se os países decidirem imprimir muito dinheiro, como já vem fazendo inclusive, ouro é algo que dá muito trabalho para você conseguir. Você tem que minerar, você tem que extrair, para você conseguir concentrar todo aquele ouro em algo relevante. Você depende de uma capacidade industrial gigantesca. Então, é o tipo de ativo que a gente não consegue simplesmente clicar um botão e imprimir mais ouro, diferente do dinheiro. Por isso que ele tem essa característica de preservar valor. Só que a gente não deve esperar uma valorização propriamente do ouro. Tanto é que quando a gente observa o ouro aqui, e esse ouro ele está em dólar, considerei ele em dólares, porque vamos imaginar que o dólar é a moeda do mundo. Então a gente deve observar dessa forma. O real acaba sendo uma abstração. À medida que a gente vai estudando sobre investimentos, a gente prefere olhar todos os ativos em dólar. Então a gente olhando o ouro em dólar, ele teve uma valorização de aproximadamente 30%. Mas se você comprou ouro durante todos os anos, você vai se aproximar de uma valorização de 30% vezes a valorização do dólar. Então, isso tornaria bem maior aqui para a gente, porque ele acabou tendo ali uma valorização parecida com a inflação acumulada dos Estados Unidos, uma média entre Estados Unidos e Europa, justamente por ter essa característica de preservar valor. Então, agora vocês já conhecem um pouquinho de cada um dos principais ativos. Na nossa aula específica de criptoativos, a gente vai falar sobre Bitcoin, sobre Ethereum, que é um ativo bem interessante, eu particularmente gosto muito, tem uma parcela relevante do meu patrimônio, mas acho que você deve tomar bastante cuidado com as proporções, porque pode ser que dê muito certo, como pode ser que aquilo ali dê muito errado. Então você não deve se posicionar de maneira muito agressiva nesse tipo de ativo. Toma cuidado. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para ajudar o Rafa nesse projeto, Mandem para os amigos, curtam o vídeo e contem comigo. O que precisarem, estou aí. Só me chamar nas redes sociais. Forte abraço!